programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. É fundamental que as prefeituras da região se espelhem na Prefeitura de Ouro Preto e também emitam decretos para não reabertura da rede estadual, das redes municipais e da rede privada. Que nos decretos municipais incluam o Estado, porque nós estamos falando de centenas de profissionais que estão desprotegidos. Eu tenho acompanhado professoras contaminadas pelo Covid, que não encontram UTI no IPSENG. Nós estamos aqui, em nome das nossas duas categorias, para dar o apoio aos colegas da educação e também mostrar uma preocupação com esses servidores que têm a pretensão de serem municipalizados. Qual será o estudo de previdência deles? Mais de 45 mil mineiros mortos pelo Covid, dentre eles centenas de trabalhadores em educação. Uma luta pela vida, uma luta por justiça, uma luta que as pessoas têm que entender que quando o professor está dizendo que não pode ir para a sala de aula, ele não está defendendo só a vida dele, não. Ele está defendendo a vida, inclusive, dos pais, dos irmãos e dos filhos daqueles que são contra o movimento dos professores. Só a luta garante conquistas. 45.961 mortes até o dia 29 de junho. Aqui na porta da Assembleia Legislativa, o Sindiúti fez um memorial pelas mortes em Minas Gerais até o momento. Cada vela representa 1.000 mortes pela Covid-19 no estado de Minas Gerais. O Sindiúti continua em defesa da educação e da vida e fazendo a denúncia para que a educação presencial só seja de fato retomada assim que todos e todas estiverem vacinados. Mais de 45 mil mineiros mortos pelo Covid, dentre eles centenas de trabalhadores em educação da rede estadual de Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje na porta da Assembleia Legislativa para denunciar que a nossa categoria está morrendo de Covid, que a população do estado de Minas Gerais está morrendo de Covid e as vacinas demoram. As vacinas não chegam na velocidade com que o vírus trabalha. Do luto à luta. O Sindiúti veio para a porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último dia 29 de junho para denunciar que em plena pandemia o governo do estado quer abrir as escolas estaduais, mas ainda não tem segurança, não tem vacina no braço para toda a comunidade escolar. Essa é uma defesa que o sindicato veio fazer e também dialogar com a população a respeito dessa situação. Uma luta pela vida, uma luta por justiça, uma luta que as pessoas têm que entender que quando o professor está dizendo que não pode ir para a sala de aula, ele não está defendendo só a vida dele, não. Ele está defendendo a vida, inclusive, dos pais, dos irmãos e dos filhos daqueles que são contra o movimento dos professores. Teremos que ter consciência para poder transformar e superar essa pandemia terrível que vem tirando vidas. Nós estamos aqui, em nome das nossas duas categorias, para dar o apoio aos colegas da educação e também mostrar uma preocupação com esses servidores que têm a pretensão de serem municipalizados. Qual será o estudo de previdência deles? Onde esses servidores vão procurar atendimento à saúde sua e de seus familiares, de seus filhos e de seus dependentes. Porque essa preocupação eu não vi colocada em lugar nenhum. Nós, do Sindiúti, estamos aqui para denunciar falta de vacinas e também a falta de condições de trabalho. E para homenagear os nossos mortos, os nossos que se foram vítimas de uma doença que já tem vacina. O destaque agora é para a audiência pública realizada pela Câmara Municipal de São Francisco no último dia 16 de junho. A atividade teve como objetivo discutir sobre o projeto Mãos Dadas do governo do estado, que pretende municipalizar as escolas estaduais de ensino fundamental. A professora Denise Romano disse que essa proposta precariza a política educacional e vai provocar desemprego em massa na categoria. Mas eu quero dizer que
Quando você, Jonathan, apresentou os gráficos no início da sua apresentação sobre a evolução dos casos no município, né, na microrregião, eu fiquei muito espantada e elogiar a coerência da sua fala, porque os gráficos apresentam o quadro. Então, todos os argumentos que foram colocados aqui por todas, pelo Poder Legislativo, pelo doutor Unai, pela Secretaria de Saúde, por você, Jonathan, por todas as pessoas. Os números são demolidores. Infelizmente, os números são demolidores. Nós temos enfrentado... e não sei se vocês acompanham, né, as publicações do próprio Estado, os óbitos saltam de 1.000 em 3 dias, em 2 dias. Hoje nós tivemos a divulgação do boletim do Estado com mais de 400 mortos em 24 horas no Estado. Então, os números são demolidores e é fundamental que a gente tenha essa ousadia, porque é uma ousadia de dizer que não vamos reabrir escolas mediante pressão de torcidas, né? Porque os dados precisam ser respeitados. Nossa categoria e a escola movimenta a cidade como um todo. Não movimenta somente os trabalhadores, ela movimenta o comércio em volta, ela movimenta a sociedade, movimenta a cidade. As escolas abertas nesse momento, de acordo com os números que foram apresentados, não é possível. Nossa categoria anseia pelo retorno. Estão todos esgotados com o processo de cobrança na rede estadual, de cobrança dos preenchimentos de toda a burocracia, mas as professoras, os alunos, todos os envolvidos na atividade educativa precisam estar protegidos. E nós temos uma deficiência, a velocidade da vacinação não acompanha o nosso desejo. Eu fiquei feliz com o doutor Unai dizendo que Belo Horizonte recebeu mais doses, porque a ampliação da vacinação do público em geral aqui em Belo Horizonte está paralisada 2 semanas, por conta exatamente da dificuldade do acesso e da diminuição do fluxo de vacinas. É fundamental que as prefeituras da região se espelhem na Prefeitura de Ouro Preto e também emitam decretos para não a reabertura da rede estadual, das redes municipais e da rede privada, para proteger. De fato, os números para crianças são pequenos, mas tudo no Brasil, os números são grandes. O número de mulheres grávidas que morrem no Brasil é maior do que o resto do mundo. O número de mulheres puérperas que tiveram filho é maior do que no resto do mundo. O número de jovens mortos no Brasil é maior do que no resto do mundo. E o número de crianças infectadas por Covid é 7 vezes maior do que no Reino Unido, conforme uma pesquisa que a própria UFMG fez e que divulgou semana passada. Então, nós estamos no topo dos piores indicadores, dos piores números, e cabe ao município, porque ninguém vai bater na porta do governador se não tiver leito. Eles vão bater na porta do Jonathan, do prefeito, do vereador. Fundamental que a gente continue com esse debate, com esse diálogo, e ouvindo as professoras, elogiar a escuta e elogiar. Por incrível que pareça, né, parece lugar comum, mas a gente precisa elogiar os gestores públicos que não cedem à torcida, que escutam a ciência e que se preocupam com a escola, com as professoras, com os alunos, com os gestores, os diretores, com todos que estão envolvidos no processo educativo, com as famílias, com a população em geral da cidade. Nós precisamos ouvir as pessoas e a política só faz sentido para nós que estamos nesses espaços se nós temos a capacidade da escuta.
Então, parabenizar pela audiência e é com esse norte que eu faço o nosso trabalho, presidindo a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Acho que as discussões foram muito bem feitas, eu tenho acompanhado esse debate em todo o nosso estado e acho que um eixo fundamental que o vereador Matheus trouxe é exatamente evitar a polarização, fazendo dessa discussão sobre o retorno às aulas não uma discussão da realidade, não uma discussão à luz da ciência, mas uma discussão à luz de uma polarização como nós temos visto em vários outros debates. A polarização nos impede de aprofundar e de construir saídas. Então, eu acho que esse debate feito aqui pela Câmara Municipal está cumprindo plenamente o objetivo e não está se pautando pela polarização. Nós estamos vivendo uma tragédia no estado de Minas Gerais, né, Jonathan? Eu tenho os dados do estado que eu fiz aqui para que nós pudéssemos compreender. É como se a cada hora 8 pessoas morreram. Então, enquanto nós estamos aqui, 2 pessoas morreram por Covid-19. Os dados estão assustadores. E exatamente pelos dados que nós temos, é preciso que nós discutamos a vacinação em massa. É preciso que a gente faça um debate sério, pé no chão, sobre a estrutura das nossas escolas. Me permita, então, cumprimentar o secretário municipal de Educação que está conosco e parabenizar a Prefeitura pela decisão da não adesão ao projeto Mãos Dadas, que foi a minha última participação, inclusive, junto à Câmara Municipal. Eu posso dizer da estrutura do Estado. E faço, Jonathan, o secretário municipal de Educação está aqui, e faço também um apelo à Câmara Municipal que possa nos ajudar, que quando do decreto, né, e da toda a normatização relacionada às aulas no município, que vocês incluam a rede particular e a rede estadual. Porque é incoerente nós não termos as aulas municipais funcionando, e está correto elas não serem presenciais agora, mas o Estado voltar às suas atividades, impactando nos números da cidade, de contaminação, de morte, de superlotação e colapso do sistema público que nós já nos encontramos. Então, se eu pudesse sintetizar minha fala, eu diria isso, que nos decretos municipais incluam o Estado, porque nós estamos falando de centenas de profissionais que estão desprotegidos. Eu tenho acompanhado professoras contaminadas pela Covid, que não encontram UTI no IPSENG, não encontram UTI no SUS, estão desassistidas pelo seu patrão imediato, que é o Estado. Então, está cabendo ao município zelar pela vida das nossas trabalhadoras em educação, também da rede estadual, e também da rede privada, que nesse enfrentamento relacionado a retorno, não retorno, lamentavelmente, né, a empresa tem a visão da sua condição de lucro e não a preservação da vida. Então, é possível que você tenha rede particular retornando sem a correta preservação da vida. Eu sigo à disposição do nosso trabalho lá na Comissão de Educação, que é um trabalho a serviço da vida. Acho que a Solange tocou num ponto fundamental. Há centenas, milhares de mortes que foram impedidas pela suspensão das atividades presenciais das escolas. Esse debate nós precisamos fazê-lo, porque nós não estamos com números piores de contaminação, de colapso do sistema de saúde, porque a escola suspendeu a sua presencial. Nós chegamos até aqui reconhecendo como é fundamental o papel da escola. Ninguém, quando discute atividades não presenciais, quer dizer que a gente não acha fundamental a escola, a gente acha. Mas dentro da escola precisa ter crianças e professoras e auxiliares de serviço e todos vivos e vivas. Então eu quero parabenizar pelo debate e nos colocar aí à disposição. É com muita satisfação que eu participo dessa audiência pública. É um momento muito importante em que temos que fazer a nossa discussão com vistas à melhoria da educação, melhoria da vida, né? A minha pergunta vai para a representante da superintendente, né, a senhora Raquel. Ela falou que o importante é a valorização da vida, e eu concordo com ela que o importante é a valorização da vida. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo nesse governo, né? Uma vez que esse governo Zema, ele não valoriza a vida, tanto que ele fez até ajudar, né, até derrubar a nossa liminar, que nos garantia o trabalho remoto,
né, trabalhar no lugar mais seguro que existe agora, que são as nossas casas. Não que esse trabalho não seja insalubre, ele é insalubre porque são milhares e milhares de anexos, né, a saúde mental do professor não anda muito bem, não. Mas, independente disso, era onde a gente estava mais seguro. E o governo fez de tudo para derrubar essa liminar, e pela comemoração da secretária de Educação, a dona Júlia Santana, a gente percebeu que essa valorização da vida não existe. As nossas escolas, elas estão funcionando, né, com os servidores da administração, com as professoras bibliotecárias, com as ATBs, e com a parte mais vulnerável da nossa categoria, que são as ASBs. As ASBs são chamadas todos os dias nas escolas estaduais. As ASBs estão todos os dias trabalhando, né? E elas não têm garantia de nada. E nesse momento tão difícil, né? Tanto para as ASBs como para as ATBs, eu queria saber qual é a situação que o Estado coloca a vida dessas pessoas. Nós temos na nossa jurisdição, numa escola de zona rural, uma ASB grávida que está trabalhando e que ela ainda não conseguiu essa dispensa. Eu queria saber como que o Estado pretende valorizar a vida se essas pessoas não estão tendo seu direito à vida garantido. É uma loteria quando todos os dias essas pessoas, essas ASBs, essas ATBs, são chamadas à escola. Isso já estava acontecendo antes da liminar cair. Agora, aumentou consideravelmente. E outra coisa que eu queria comentar também é que as nossas escolas estaduais, elas não, apesar do checklist estar todo completo, foi uma pressão tremenda para esse checklist ficar completo, e a gente não consegue entender como que esse checklist pode estar completo e essa escola se dizer segura para os alunos, uma vez que as escolas não têm segurança, não têm conforto, não têm ventilação, não têm bebedouro, não têm banheiros. Na minha escola, em Cachoeira do Campo, onde aconteceram 15 mortes, né? O Jonathan falou que foram 15 mortes em Cachoeira do Campo. Onde aconteceram essas mortes, os meninos comem com o prato na mão agachados, porque não temos refeitório. Nós temos salas na Escola Estadual Padre Afonso de Lemos que são chamadas de forninho pelos meninos, porque não tem ventilação. E a realidade das escolas municipais também não é diferente. Nós não temos condições de retorno, né? Então, quando se fala em uma data, como já se falou aí, 2 meses, já se falou em agosto, já se falou em outubro, né? Eu quero saber o que o Estado está proporcionando para que essas escolas ofereçam condições realmente, de verdade. Não é um checklist preenchido que não corresponde à realidade. Não é possível voltar às aulas se a gente não tem os grupos com a vacina, né, vacinados. Então, isso é uma limitação, tanto para o nível básico, fundamental, né, e universitário, de nível superior. Então, a UFOP, ela aprovou um calendário o ano passado que esse ano a gente daria, no início do ano, desculpa, este ano teríamos 3 semestres remotamente. Então, a nossa programação é até janeiro de 2022, nós teremos um semestre terminando. Isso não quer dizer também que a gente não possa fazer uma nova avaliação do Conselho Universitário para que, se tivermos condições essenciais, condições desse retorno, garantido através da vacinação e do controle da doença, nós podemos sim reavaliar esse calendário. Mas eu acho muito pouco provável
né? Eu estou diretamente em contato com todos os reitores de todas as universidades brasileiras, e o que a gente vem discutindo que é praticamente inviável, através da cobertura da vacina, voltar, por exemplo, esse ano. A gente acha muito difícil isso acontecer, né? E também eu tenho dito que o nosso calendário é o calendário do vírus, e agora também o calendário da vacina. Então, eu não posso expor um aluno, um professor, um técnico genocida, né? Por quê? Porque ele expôs as pessoas ao vírus, né? Então, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Uma decisão desta, ele vai ser julgado por isso. E nós, da educação, seja ela em qual nível for, ela vem sendo massacrada, tanto do ponto de vista de nós profissionais, como também do fomento através dos orçamentos, né? E também a ciência, né? Que dá as respostas a essas doenças, a distribuição dessa doença, como que ela ocorre, né, na população. Então, o que nós estamos assistindo é um desmonte, praticamente, da universidade pública, que é responsável por... As universidades e os institutos de pesquisa são responsáveis por 95% das pesquisas hoje do país, né? Então, uma forma, inclusive, de você ter o controle da população é não investindo em educação. Para mim, é isso que ele quer, no sentido de ter o controle da população brasileira. Então, isso é um momento nosso, né, de união, né, de resistência, uma vez que a gente sabe que a vida ela é muito mais importante. Momento CUT Minas. Atos, carreatas e palavras de ordem. O 19 de junho último foi marcado por manifestações contra o governo federal em todo o país. E em Belo Horizonte não foi diferente. E agora a luta é fora Bolsonaro. E quem fala fora Bolsonaro, fala fora Zema também. Porque o Zema é o seu representante aqui. Que quer privatizar a saúde, que quer privatizar a educação, que quer privatizar, que está dilapidando o patrimônio do povo mineiro. Quer privatizar saneamento básico, vender as nossas universidades, entregá-las para a privatizar. Não para de chegar gente, não para de passar gente. Uma juventude maravilhosa. Então esse é o nosso maior fora Bolsonaro. Além da questão da pandemia, a carestia que nós estamos vivendo no Brasil, com a alta dos preços, desde a alimentação, dos combustíveis, o número de pessoas passando fome no nosso país, o número de pessoas sem condição de ter uma refeição digna durante o dia, chega a 120 milhões de pessoas no nosso país. Nós tínhamos saído do mapa da fome, e infelizmente, de 2016 para cá, voltamos do mapa da fome para o desemprego em massa, para toda a carestia que o nosso povo está vivendo. A concentração dos manifestantes aconteceu na Praça da Liberdade e de lá eles desceram em passeata até a região central da cidade. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil, a iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados.
De um lado dessa disputa estão os mesmos que patrocinaram as fases anteriores desse jogo de poder: a deposição da presidenta Dilma, a prisão política do ex-presidente Lula, o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, a privatização da Petrobras, a aprovação da lei das terceirizações, o desmonte da CLT e a destruição do direito à aposentadoria. É uma elite que, em nome do lucro, apoiou sucessivos ataques aos direitos, comprometendo deliberadamente o futuro da juventude e assistência aos trabalhadores na velhice. Do outro lado da trincheira estamos nós, o povo brasileiro, os servidores municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da educação e da seguridade social, os profissionais do setor público e segmentos da sociedade prejudicados diretamente pelas mudanças previstas na PEC 32, que acaba com concursos, extingue a estabilidade dos servidores e reduz os salários do setor. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. As mudanças feitas pelo relator da PEC 32 na CCJ, infelizmente, não podem ser consideradas vitória significativa, pois eram bodes colocados na sala. Retirada do Poder Executivo extinguir órgãos públicos, retirada da proibição de os cargos típicos poderem exercer outras atividades e a retirada do princípio da subsidiariedade. Não são vitórias, porque mantém-se o poder do presidente colocar cargos em extinção e continua a autorização para o gestor público entregar órgãos e equipamentos a entidades privadas. Afirmamos que esses pontos já foram inseridos no texto original, prevendo a retirada durante a tramitação para que os defensores da PEC, mais uma vez, manipulem a opinião pública com falso argumento de que houve negociação, houve diálogo. Mas a PEC 32 continua com a mesma perspectiva de desresponsabilização social total do Estado brasileiro, ou seja, o desmonte total dos serviços públicos no Brasil. Juntas, Confetan, FENASEP, CONDICEF, CNTE e CNTSS consolidam uma ampla aliança nacional. Primeiro para derrotar a PEC 32, mas também para resistir com firmeza a todos os ataques ao estado de bem-estar social e aos direitos assegurados ao povo brasileiro na Constituição de 1988, principais alvos da reforma administrativa do ministro banqueiro Paulo Guedes. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. A Confetan, a FENASEP, a CONDICEF, a CNTE e a CNTSS celebram a unidade permanente das entidades nacionais cotistas em torno da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da universalização dos serviços públicos de qualidade, da vacina para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e da testagem em massa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos juntos derrotar a reforma administrativa. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. O que é e como funciona a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que estabelece regras sobre a coleta, o armazenamento, o compartilhamento de dados pessoais. Ela também esclarece quando uma empresa pode tratar um dado, ou seja, quando ela pode armazenar, transferir,
organizar, processar esses dados. Ela entrou em vigor em agosto de 2020 e ela é aplicada ao Estado, que tem o dever na responsabilidade dos dados de seus servidores. Até o próximo programa.